6 casos suspeitos de coronavírus estão sendo monitorados na Baixada Santista. 4 em Praia Grande e 2 em Santos. Todos passaram pela Itália neste mês, onde 12 mortes foram registradas. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora hoje 132 casos suspeitos. O nadador para-atleta Carlos Fahrenberg esteve na Itália com outros 21 atletas, onde disputariam uma etapa da Copa do Mundo. Mas a competição foi cancelada. Atualmente, o país europeu tem o maior número de casos de coronavírus na Europa, com mais de 400 infectados e 12 mortes. Neste vídeo, o atleta explica o que aconteceu logo após a competição ser cancelada. Eu fui participar de uma competição na Itália, que aconteceria na quinta-feira, a partir de quinta-feira agora. E chegando lá na Itália, nós soubemos que a competição foi cancelada por conta dos casos de coronavírus e aí, menos de 24 horas depois, o Comitê Paralímpico do Brasil providenciou o nosso retorno, porque nós não estávamos podendo nem treinar, nem iríamos competir também, e estava um clima de muita apreensão, muito cuidado. O Comitê dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio não iniciou nenhuma discussão sobre adiar ou suspender o evento por conta do surto do coronavírus. De acordo com o órgão, a ideia é criar um ambiente seguro para a realização dos Jogos. Em relação ao revezamento da tocha olímpica, marcado para o dia 26 de março, a ideia é fazer o evento em menor escala, já que ele reúne um grande número de espectadores. Ele falou sobre o retorno ao Brasil e fez críticas à falta de procedimentos para evitar que o coronavírus se espalhe aqui no país. Tanto no nosso retorno, não passamos por nenhum cuidado extra, né? Na nossa saída, fizemos aferição de temperatura quando chegamos lá em Roma, e aqui no Brasil ainda não vemos esse tipo de cuidado, né? Acho que está na hora de começar a prestar mais atenção para isso, porque lá os casos já aumentaram rapidamente. Outra questão que preocupa italianos e pessoas que vivem no país europeu é a econômica. De acordo com esse brasileiro, a rede hoteleira é uma das mais prejudicadas. Eu falo de Udine, cidade da região da Friuli, aqui na Itália. Para se ter uma ideia, um responsável pela hotelaria na cidade de Veneza disse que as reservas de abril e maio chegaram a ser canceladas quase que na sua totalidade. Existe uma briga política. A oposição acusa o governo de gerir mal a crise, que por outro lado se defende dizendo que regiões governadas pela oposição iniciaram a fazer testes sem obedecer critérios e protocolos necessários, criando com isso um certo pavor na população que não se justifica, com reflexos internacionais. Nesse jogo de empurra, não se pode discutir com números, eles são altos de qualquer maneira, para um país europeu, fora da Ásia, onde iniciou a doença. O Ministério da Saúde vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe por causa do risco de surto de coronavírus. A notícia foi confirmada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Inicialmente prevista para 13 de abril, a imunização deve começar já no próximo dia 23. O coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus, o médico infectologista Davi Wipp, destacou o nível de excelência da equipe criada e disse que o coronavírus não assusta. Esse centro está montado, atendendo a determinação do governador, composto com os experts na área de infectologia, professores renomados e extremamente experientes que já viveram situações semelhantes. Então, a primeira informação que eu acho é que nós estamos diante de um processo conhecido. O coronavírus não é novo, é um vírus responsável por 5 a 10% das infecções pulmonares em adultos. Nós temos uma variação genética de um grupo de vírus conhecido. Então, nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que São Paulo cumpriu todo o protocolo da OMS quanto ao paciente de 61 anos com o diagnóstico confirmado da doença e projetou estratégias a médio prazo. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Por fim, o governador do estado, João Dória, confirmou para esta sexta-feira o lançamento de uma campanha de saúde, que tem como principal objetivo informar a população sobre a necessidade e, principalmente, o uso adequado de máscaras e outros acessórios preventivos. Em julho, Santos recebe a Conferência Anual de Cidades Criativas da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. É a primeira vez que uma cidade da América Latina vai sediar o evento. E os representantes da ONU já chegaram para conferir como estão os preparativos. A comitiva foi recebida na prefeitura. Os integrantes vieram conhecer os espaços onde vão se desenvolver as diversas atividades da 14ª Conferência Anual de Cidades Criativas. A visita vai durar 4 dias. A italiana Denise Bax está pela primeira vez em Santos e diz que se sente em casa. Solo un día, pero la primera cosa que se puede decir es que cuando se llega en Santos se siente que hay una energía. Santos integra a rede criativa da Unesco desde 2015. A escolha para sediar o evento deste ano ocorreu em 2018, em uma convenção realizada na Polônia. Vencemos a eleição por apenas um voto, né? É a primeira vez na história que a ONU realiza um evento como esse na América Latina. Então, Santos está sendo mais uma vez percussora de um grande movimento que vai trazer pessoas do mundo inteiro para a América Latina, no caso para a cidade de Santos, e vai ser uma grande oportunidade para compartilhar experiências na área de economia criativa dessas cidades do mundo inteiro e também mostrar o trabalho que a cidade está fazendo. Entre os lugares que eles vão visitar estão o Centro Histórico, o Parque Tecnológico e as obras do Centro de Convenções na Ponta da Praia. A Conferência Anual de Cidades Criativas da Unesco acontece de 13 a 17 de julho. Nós teremos toda a possibilidade de mostrar o que nós estamos desenvolvendo dentro dos projetos sociais de qualificação das pessoas para o mercado de trabalho, mas mostrar também a cadeia produtiva criativa que existe em Santos. Uma cadeia já instituída que o governo vem apoiando para que avance. Além de toda a capacidade turística que Santos tem, cultural, mostrar Santos também como um destino turístico. Mas o fundamental, principalmente, são os projetos sociais que o município vem desenvolvendo na questão da qualificação para o emprego. As empresas e instituições financeiras têm até amanhã para enviar aos contribuintes os informes de rendimentos referentes ao ano de 2019. Os documentos são utilizados para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. O prazo de entrega começa na próxima segunda-feira. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos entrar em contato com a repórter Patrícia Nunes, que está ao lado do auditor fiscal da Receita Federal, o Renato César Leite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. Nós estamos aqui no prédio da Receita Federal em Santos e o Renato está aqui ao meu lado para esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto. Olá, boa noite, Renato. Primeira pergunta é: qual a função desses informes e rendimentos? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Irineu. Boa noite, telespectadores. Esses informes servem para que você possa fazer a sua declaração de forma correta. A partir de segunda, as pessoas já podem entregar a sua declaração de imposto de renda e é preciso que quem pagou a elas algum rendimento no ano passado, sejam as empresas, seja algum banco onde você teve investimento, ou teve aplicação, ou teve a sua conta, tenha essa informação para que você informe para a Receita exatamente a mesma coisa que eles também vão informar para a Receita, para que no cruzamento das informações a Receita não tenha que colocar você, né, numa pendência, não tenha que te chamar para esclarecer. Por que você está dizendo que ganhou 10 e a empresa diz que você ganhou 11, ou ao contrário? Quem deve enviar estes informes? As empresas que pagaram rendimento para as pessoas, os bancos, instituições financeiras e o INSS, né, para aqueles aposentados, pensionistas. Todos eles que pagaram algum rendimento, que tiveram alguma movimentação de interesse para a Receita e que vão informar isso para a Receita por meio de uma declaração que chama DIRF, têm que entregar esses informes para as pessoas poderem fazer as suas declarações. Agora, uma dúvida: é preciso que o banco informe
como fazer isto? Ele normalmente mandava pelo correio, né? Agora ninguém mais recebe nada em papel. Então o que a gente recomenda? Consulte o site do banco, o aplicativo, baixe lá, deve ter lá um íconezinho para você baixar o seu informe de rendimentos. Ou se você é pensionista aposentado, vá no site do INSS, ou baixe o aplicativo Meu INSS, ou agende para ir lá buscar o seu informe de rendimento se você não tiver recebido. Se você não recebeu da sua empresa, procure a sua central de recursos humanos, procure o seu empregador e fale, olha, tenho que fazer minha declaração. Me entregue os informes para que eu possa fazer a declaração de forma correta. E para quem é pensionista, o senhor já informou, né? Tem que entrar em contato com o INSS. Agora, qual o procedimento quando o informe não é enviado? Como eu falei, procura a sua fonte pagadora, pede a ela, às vezes ocorreu algum probleminha, e agora se a empresa não te fornecer de jeito nenhum, aí você pode reclamar para a Receita, e a Receita vai acionar a empresa para que ela faça a entrega daquilo que deve ser feito. As empresas devem entregar até amanhã, porém a pessoa física, né, tem a partir de segunda-feira e até o dia 30 de abril. O que a gente recomenda é não deixe para a última hora para fazer a entrega da sua declaração. Por isso, o seu empregador, as fontes que te pagaram alguma coisa, já começam a entregar até amanhã para que você tenha até 2 meses para fazer a sua declaração com tranquilidade. Obrigada por sua entrevista e tenha uma boa noite. Boa noite a você e a todos. Irineu, grande abraço. Mais informações no site receita.economia.gov.br. Voltamos ao estúdio. Irineu. Obrigado, Patrícia. Prefeitura de Santos abre concurso público. São 124 vagas em 19 cargos que exigem ensinos fundamental, médio ou superior. No total, foram 39.159 inscritos. Jéssica é concurseira há 5 anos. Ela já conseguiu passar uma vez e agora está se preparando para tentar o cargo de oficial de administração. Eu estou estudando todos os dias, venho aqui para o curso, né, das 7 às 10. Eu trabalho, tenho filho, mas eu creio que vai valer a pena, sim. A função que a Jéssica busca é a que oferece mais vagas, 40. Em seguida, estão a de assistente social, com 15 vagas, e de engenheiro, com 14. Os salários, com vale alimentação, variam de R$ 1.944 a R$ 11.502. A data prevista para as provas objetivas de todos os cargos é no dia 8 de março. Agora, quero saber do professor Márcio, qual é a recomendação para estes concurseiros? A recomendação é a mesma que eu dou há anos com relação ao dia da prova, o dia que antecede. No aspecto físico, uma boa noite de sono, uma boa alimentação matinal, não é? E nunca estudar um dia antes, não é no dia anterior que você vai, um dia antes da prova que você vai conseguir alavancar a sua candidatura, a sua aprovação. Só nesta instituição de ensino preparatório para concursos públicos, cerca de 350 alunos participam das aulas desde setembro para tentar uma vaga em Santos. Aqui, eles estudam de segunda a sexta-feira, 3 horas por dia, com aulas que vão desde português e matemática até atualidades, história e geografia do município. A primeira coisa que a gente tem sempre como dica para o concurseiro que quer iniciar nesse mundo dos concursos públicos é o primeiro passo. Tenha em mente que você querendo ser um concursado, querendo ser um servidor público, você tem que pensar em servir a população e prestar um serviço público de qualidade. O segundo passo é você saber se encontrar em qual o seu perfil, porque talvez não adianta de nada você buscar somente uma remuneração, almejar somente uma remuneração maior, sendo que de repente não condiz com o seu perfil. Quanto antes os estudos começarem, mais preparado estará o candidato. Melhor dica de todas para o concurseiro: não espere o seu edital ser publicado para começar a estudar. Os locais das provas vão ser divulgados amanhã no Diário Oficial. Depois de dias chuvosos, o sol deve aparecer na maior parte das cidades da região. Confira na previsão do tempo. Em Santos, o sol aparece pela manhã, mas pode ter variação de nebulosidade durante o período. A máxima será de 31 e a mínima de 23 graus. Mesmo cenário em Guarujá, onde faz sol, mas haverá o aumento de nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre os 24 e os 28 graus. Cubatão terá uma sexta-feira ensolarada e sem previsão de chuva. Mínima de 23, máxima de 27 graus.
Em São Vicente, as temperaturas variam entre os 23 e os 28 graus. A previsão é de tempo bom durante todo o dia. Sol e calor em Praia Grande, mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Mongaguá, tempo agradável ao longo de todo o período. As temperaturas variam entre os 24 e os 28 graus. São para idosos e familiares. Atualmente, mais 100 pessoas são atendidas nos centros dia da Prefeitura, conhecidos como creches para idosos. Desde a chegada às 8 da manhã até a saída às 5 da tarde, um montão de atividades. Nas creches para idosos não tem rotina, só alegria. Eu gosto de cantar, de fazer folia, de pintar e cantar bastante. Adoro fazer isso, viu? Adoro mesmo. Melhor do que ficar em casa? Ah, muito melhor. Ixi, Maria, nem se fale. A programação de segunda a sexta-feira inclui jogos de memória, pintura, atividade física. Levanta a bola, vai fazer para as laterais, ó. 1, 2, 3, 4. Além de muita atenção e cuidados. Eles têm o café da manhã, tem o almoço, uma meio-dia, e tem o lanchinho da tarde, depois eles voltam para casa. Dona Ruth, de 91 anos, é uma das 20 pessoas atendidas na creche para idosos na Vila Caiçara. Não troca por nada estas atividades e aquele papo com amigos. Eu passo aqui o dia inteiro, eu não sinto a hora, o meu corpo se entrega, e aqui a gente tem tanta coisa para a gente poder fazer, não é monótono meus dias aqui, e fora daqui é. No início ela foi um pouco resistente até, né, para poder vir para cá, mas depois que ela se ambientou, hoje em dia, se ela faltar um dia, ela fala, tirou minha vida, não me tira de lá, né? Lá é o meu ambiente, meu relacionamento, de integração, de harmonia com as amigas, de bate-papo, de atividades, né? De caminhada, né? Então ela se sente muito bem, e com isso eu fico em paz, né? Porque realmente ela tem tudo aqui. Praia Grande conta com outros 5 centro-dias como esse em vários pontos da cidade. Atualmente são atendidas 110 pessoas. O programa, iniciado em 1997, serviu de modelo para o governo do estado colocar o serviço em prática em vários municípios paulistas. Nossa creche dia é a partir dos 60 anos, né? Aí a família vem, faz inscrição. Se a gente tiver vaga, passa pelo assistente social faz uma avaliação, solicita uma avaliação do médico, e aí ele estando bem, ele estando assim, caminhando sozinho, fazendo tudo direitinho, ele consegue participar do nosso centro-dia. Os dias são mais felizes aqui? Oxe, é. Muito feliz aqui. Eu acho muito feliz aqui nessa casa. Mais informações sobre os centros-dia podem ser obtidas pelo telefone 34965042. 34965042. Raridade. Em Santos, bebê nasce dentro da bolsa que não se rompeu. A empresária Janaína Fernandes Costa, de 34 anos e moradora de Praia Grande, é mãe do pequeno Lucas. Ele veio ao mundo de uma forma diferente, empelicado, ou seja, nasceu sem que a bolsa se rompesse. Um caso raro que acontece em 1 a cada 80 mil nascimentos. Foi necessária uma cesárea de emergência por causa de um quadro de hipertensão. Na hora ela falou, Rafa, o que está acontecendo? Aí eu falei, mãe, ele tá tudo bem, tá tudo ótimo com ele tá na bolsa ali, tá? Coisinha mais linda, coisinha mais fofa. Aí eles tiraram ele de lá e foi uma coisa assim, inexplicável. Foi um parto assim muito lindo. O bebê nasceu saudável e passa bem. Uma situação inusitada na região ganhou as redes sociais. Um menino de 9 anos perdeu a prancha de surf e a quer de volta. Como todo bom garoto, o Gabriel não descuida da lição de casa. Mas nos últimos dias, tá difícil de se concentrar nas tarefas. Ele só pensa na prancha de surf que perdeu. Tá fazendo falta essa prancha? Tá fazendo falta. Muita? Muita. A prancha era especial, feita sob medida para ele. O garoto ficou sem o equipamento em uma situação, no mínimo, inusitada. Quem conta essa história é o amigo da família, que também é surfista e que também ficou sem prancha. A gente estava indo até o Guarujá, passeio de família mesmo, e aproveitar para brincar, né, para surfar um pouquinho.
E na Avenida Dino Bueno, quando nós entramos, a gente ouviu um barulho no carro e ficamos em dúvida dentro do carro. Pô, foi alguma coisa no porta-mala? Não foi? As pranchas caíram. E quando o Carlos, que é o pai do Gabriel, se deu conta que ele colocou a mão para fora do carro, ele achou estranho. E aí nós encostamos o carro e verificamos que as pranchas realmente tinham caído. Fizemos o retorno imediatamente, por volta de 1 minuto mais ou menos, chegamos próximo do local onde a gente tinha ouvido o barulho e já não tinha nada, não tinha prancha, não tinha uma pessoa esperando, não tinha, sabe, um vizinho olhando, um cachorro latindo. E aí a gente falou, não, estranho, não deve ter sido aqui que caiu a prancha. E fomos atrás dela. E quando voltamos aí, com mais calma, e aí pegamos monitoramento do prédio, de um prédio em frente, pessoas comentando que 2 rapazes que vinham atrás pegaram a prancha, colocaram dentro do carro. A gente acredita até que tenha sido uma boa intenção. Por isso até que a gente está compartilhando muito isso em rede social, para que chegue até essas 2 pessoas que possam estar bem intencionados e que façam a devolução da prancha. Um monte de gente se mobilizou para dar uma nova prancha para o garoto. Mas a mãe diz que o que eles querem mesmo é apenas a prancha de volta. A gente sempre ensinou para o Gabriel que não se pega o que não é nosso, né? E é isso que a gente está mostrando, é isso que a gente está pedindo, que seja devolvido aquilo que não pertence a quem pegou. Então é esse nosso ditado. Enquanto as pranchas não aparecem, o menino continua com a campanha e uma pranchinha de papelão. Só quero minha prancha, devolva minha prancha, por favor. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro das pranchas, o telefone da Priscila, mãe do Gabriel, é o código 13 99678 3351. 13 99678 3351. Eles parecem até peixinhos de aquário, mas não se engane não. Eles são os filhotes de tubarão-gato que estão no Aquário de Santos. Nasceram há 1 mês, estão se desenvolvendo muito bem, mas como todo filhote, precisam de cuidados. O repórter Fabiano Roma esteve lá e acompanhou a rotina dos 2 irmãos. A comida é dada na boca, como se faz com um bebê. Afinal, eles são bebês, tubarão. E quem cuida deles pessoalmente, com muito carinho, é o Alex, que é coordenador do Aquário de Santos. Eles demandam muita atenção, né? Como são animais que nasceram aqui conosco, né, sob os nossos cuidados, então nessa primeira fase de vida, né, logo que eles eclodem, que saem dos ovos, a gente tem que já começar com uma alimentação via oral. É uma alimentação bem específica, né, porque são animais pequenos, geralmente com 8 centímetros e uma boca mais ou menos do tamanho de 1 centímetro. Então o tamanho do alimento que a gente oferece é proporcional ao tamanho da boca. Os filhotes são da espécie tubarão-gato. Nasceram há 1 mês e estão em pleno desenvolvimento. Esse primeiro mês eles já ganharam 1 centímetro e ganharam 1 grama de peso. Então está dentro do esperado para uma alimentação via oral que eles estão absorvendo. E agora é a gente continuar acompanhando, né, nesse 2º, 3º, 4º mês em diante. Posteriormente, quando eles descerem também para a exposição. Por enquanto, os tubarõezinhos vão continuar morando aqui nesse pequeno aquário, recebendo todos os cuidados, como a gente já viu. Para eles serem transferidos para um tanque grande e ficarem à exposição ali, para o pessoal todo ver, ainda demora mais ou menos 1 mês. O tubarão-gato é uma espécie que ocorre no sudeste da Ásia e vive em recifes de coral. Eles atingem até 70 centímetros de comprimento e 3 quilos. O nascimento dessa espécie em cativeiro é raro. O primeiro caso, que ocorreu no Brasil, foi no Aquário de Santos. Hoje, aquários e zoológicos do mundo todo trabalham numa temática de conservação, né? Então, qualquer espécie que você tenha sucesso reprodutivo, né, que você consiga conservar a espécie, são resultados positivos para zoológicos e aquários. E é interessante que o público deu esse feedback para a gente, né? Eles acompanharam o desenvolvimento dos ovos, a gente viu a reação do público lá embaixo com os ovos por ser uma coisa nova. Isso despertou até o interesse da equipe, né? A equipe se esforçou, se dedicou, e nesses 4 meses de gestação dos ovos, a gente pôde acompanhar minuciosamente. Depois que os filhotinhos nasceram, a gente estava lá dia a dia alimentando, cuidando, monitorando parâmetros da água, fazendo troca de água quando necessário, para a gente conseguir chegar nesse sucesso aqui de hoje. A edição de hoje do Caderno Regional fica por aqui. Amanhã, a partir das 8 da manhã, tem o Bom Dia Cidades com a Natalina Nini. E você acompanha todas as notícias da região, do Brasil e do mundo pelo Santa Portal 24 horas. Até amanhã. Tchau.